Boa noite. Sem condições de construir um acordo que unisse a base aliada, o governo foi obrigado a recuar ontem e adiar mais uma vez a votação do novo Código Florestal. Aliás, em matéria de consenso, daqui a pouco nós vamos ver qual foi o consenso alcançado pelo relator Aldo Rebelo. Após 15 horas de discussões na Câmara dos Deputados, o líder governista Cândido Vacarezza pediu o adiamento da votação. O debate sobre o tema absorve o parlamento há 2 anos e meio. Puxa, ainda ontem discutimos aqui um outro tema, o Plano Nacional de Educação, que tem que ficar pronto logo porque já estamos com o plano vencido desde 2010. Se tiver o mesmo rumo e a mesma dificuldade, vai fazer com que tudo termine do jeito que vai terminar neste país, no Supremo Tribunal Federal, para o Supremo preencher a lacuna que o Congresso permite. A aprovação das novas regras para conciliar o uso da terra e preservação ambiental são de interesse do governo. Todas essas medidas, a necessidade de acordos entre aliados e oposicionistas vem protelando a definição da proposta. A desistência do Planalto ocorreu porque um cenário de incerteza se instalou sobre a votação. Foram várias as idas e vindas e a versão final apresentada pelo relator Aldo Rebelo ficou longe de conquistar o nível de adesão esperado. 2 pontos da proposta, principalmente, dividiram a própria base aliada: o uso das áreas de preservação permanente, as APPs, e a isenção de reposição da reserva legal, ou seja, nas pequenas propriedades, ficariam liberados estes proprietários de realizarem a reposição das áreas desmatadas. O único consenso alcançado pelo relator foi o de desagradar a todos. Agricultores e ambientalistas estão igualmente insatisfeitos. Agora, nova tentativa para votar o projeto do Código Florestal vai acontecer na Câmara na próxima terça-feira. Para antecipar o que poderá ocorrer, está começando mais um Conversas Cruzadas. São convidados do programa o deputado federal do PT, Elvino Bongás, o deputado federal pelo PP, Luiz Carlos Reis, que já está no estúdio, logo vai estar na bancada, o professor do Instituto de Biociências da URGS, Paulo Brack, e o coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Farsul, Ivo Lessa. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Sicredi, gente que coopera cresce. CIEE, ações que transformam. E Fátima Saúde, compre seu plano pela internet. Você vai participar respondendo a uma indagação na nossa verificação interativa. Quem você acha que deve ceder para que o Código Florestal seja finalmente aprovado? 3299-2361, os ambientalistas. 3299-2362, devem ceder os agricultores. Vamos ver a sua opinião. Você pode enviar também o seu recado para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br, aí na telinha, ou então pelo Twitter, @conversacruzada. No Twitter é no singular, não esqueça. Eu ontem fiz uma brincadeira num comentário e vou reproduzi-la com um dos participantes presentes. Eu dizia assim na Rádio Gaúcha: olha, com um líder que é cândido e Vacarezza, as coisas não andam com a sua candura e com o seu vagar. Tivéssemos lá um Bongás e aí a coisa andaria diferente. Deputado, boa noite. Boa noite. O que aconteceu? Bom, te saudando, né, todos os telespectadores, o Ivo Lessa, o Paulo Brack, também o deputado colega Afonso Heinz, que daqui a pouco estará conosco. Olha, eu quero dizer, primeiro, o tema do código. O que é o código? Porque nós estamos, na verdade, num debate de longo tempo, quem está diretamente vinculado ao tema. Mas a sociedade como um todo, até eu quero parabenizar vocês, Brito, porque os últimos dias vocês têm trabalhado muito do ponto de vista da mídia, dos jornais, muitas entrevistas e tal, o que é importante para a sociedade, de fato, conhecer o que está acontecendo. Mas o código é exatamente como é que o Brasil vai se posicionar frente às florestas na nação brasileira. E hoje, esse é o grande debate que nós precisamos fazer. E talvez o Brasil possa ser o único espaço onde nós vamos conseguir fazer uma síntese. Uma síntese num mundo que está com inseguranças climatológicas, incertezas, né, desastres, catástrofes, enfim, que nós estamos vivendo a cada momento. E, em segundo lugar, uma insegurança alimentar. Então, precisamos de mais alimentos. Além do outro tema, que é a questão das energias renováveis. Mas pegando fundamentalmente o aspecto do clima, do meio ambiente, e pegando o tema da produção de alimentos, o Brasil pode fazer uma síntese, que é exatamente produzir comida,
e preservar o meio ambiente. E quando eu cheguei em Brasília, agora eu sou cristão novo, vamos dizer assim, em Brasília, porque era 14 anos aqui deputado estadual, e quantas vezes participamos junto contigo aqui em debates, como deputado estadual, a polarização que tinha em Brasília sobre o tema do Código Florestal era exatamente entre ambientalista e ruralista. Ruralista mais no sentido do grande proprietário dos fazendeiros. E o relatório que estava por ser apreciado era o relatório apresentado pelo Aldo Rebelo, que foi relator de uma comissão do ano passado, que se constituiu na Câmara Federal. E este relatório, nós não queríamos de forma alguma que ele fosse votado, porque ele não fazia esta síntese da preservação e da produção de alimentos e nem tinha a contemplação da agricultura familiar. Nós não tínhamos uma palavra, Brito, da agricultura familiar, que hoje passa a ser produtora de 70% do alimento que é produzido no Brasil, consumido no Brasil. Então, nós, quando chegamos lá, a nossa bancada do PT teve uma decisão muito forte de pedir a presença do debate do governo, para que o governo nos orientasse no sentido de ter uma construção sobre as alterações e das insuficiências que o projeto apresentava, e ao mesmo tempo que nós não votássemos assodadamente sem fazer o debate, até porque o Congresso se renovou em 46%, e era justo que os novos participassem também, por mais que tivessem participado antes, como é o meu caso, mas especificamente como deputado federal. Nós avançamos muito, eu quero dizer que as insuficiências foram corrigidas em boa parte, nós teríamos uma anistia generalizada para as dívidas, ainda tem problemas sobre isso que a gente pode abordar durante o tema. Incluía que a reserva legal, que é exatamente aquela parte que você precisa preservar na propriedade, né, que na nossa região é 20%, no Cerrado é 35%, na Amazônia 80%. Esta parte ficou consignado no relatório que em qualquer área, em qualquer propriedade, 4 módulos não precisariam ter a recomposição da reserva legal. Nós não concordamos com isso. Nós não concordamos, nós achamos que precisa ter a reserva legal, que ela precisa ser recomposta e para, especificamente, a agricultura familiar, poderia ter um redutor, até a proposta da FETAG, da CONTAG, de um redutor não para derrubar, mas para recompor. Precisava recompor uma parte, então você faria com o redutor na recomposição. Ou seja, para que todos entendam, especialmente quem é do asfalto, não compreende muitas coisas que estão sendo ditas. Eu tenho uma propriedade, posso plantar nela até um determinado limite, porque o limite que for, ao fim e ao cabo, resolvido pelo Código Florestal, eu não posso tocar, fica lá in natura. Não dá nem para passar corta-grama. Não, exatamente, esse é o grande valor quando a gente pensa um tema ambiental, do equilíbrio ambiental, que essa terra possa ter a sua mata, que possa absorver as chuvas, que a gente não precise ver no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, quando vem uma chuva, logo nós temos quedas. Então, esse é o equilíbrio que nós precisamos. Vamos pegar o caso gaúcho. Saindo aqui de Porto Alegre e indo para o sul, o que tem é aqui ou ali um capãozinho para o gado se esconder, o resto tudo é campo. Pois é, aí que é a nossa preocupação. Não tem floresta. É aí que nós precisamos. O que então precisa? Uma área de 1.000 hectares, vamos dizer assim, uma área de 1.000 hectares, precisaria ter, então, vegetação nativa, ela precisaria ter 200 hectares. Não tem mais isso. Ao longo dos rios, isso se chama reserva legal. Então, uma propriedade, um pequeno agricultor tem 10 hectares, ele precisaria ter 2 em mata nativa. E as 8... Se houver mata, né? Isso, mas essa é a exigência. Então, na verdade, o que o Código faz? O Código é lá de 1965. O que precisaria fazer? Esse agricultor, vamos dar 2 exemplos. Um exemplo do pequeno agricultor, que tem 10 hectares. Ele precisaria ter 2 hectares em mata nativa. Isso é a reserva legal. Neste caso, as 8 ele estaria plantando. Se ele agora só tem 1 hectare, então ele recomporia essa parte. Para os agricultores familiares, nós estamos solicitando, e esse é o nosso entendimento, essa emenda que nós defendemos, que ele recomponha metade, 50%, mas que ele recomponha. E além disso, o outro elemento, isso é a reserva legal. Na fazenda, então, seria um latifundiário que tem 1.000 hectares, seria então 200 hectares. 800 hectares ele pode plantar. Né? E o outro aspecto que é forte no Código é a questão das APPs. As APPs são áreas de preservação permanente, que então centralmente são as inclinações dos topos de morro acima de 45 graus, né? Então o que for acima de 45 graus é considerado APP, e fundamentalmente as matas ciliares. Então num riacho de 10 metros... As matas de beira de rio. Isso, onde tem uma determinação do Código que se são 10 metros, precisa ter de cada lado 30 metros. Se é de 10 metros a 50,
precisa ter 50 metros de mata ciliar. E assim sucessivamente até os que estão acima de 600 metros, pega o Rio Uruguai, pega um grande rio, são 500 metros de mata ciliar. Ali não se pode fazer nada. Nesse caso, são consideradas APPs. Então, temos propostas sobre esses... Deixa eu só perguntar. Esta síntese que o senhor nos deu corresponde à posição do governo e à posição original do relatório Aldo Rebelo? Isso. O início, então, o projeto não nos servia, nem agradava a todos. Claro que alguns estavam muito felizes porque podiam desmatar, não precisavam mais repor, entendeu? Isso nos agrava muito. Nós achávamos que isso era perigoso para o Brasil, para a natureza. Então, nós tratamos elementos, negociamos muito. E a síntese que eu quero colocar aqui, eu fiquei muito feliz com o texto, não 100% satisfeito, mas fiquei, porque ajudei a trabalhar bastante nesse aspecto, nesses dias, para a gente ter um relatório que nós, ontem à noite, às 9 da noite aproximadamente, nós recebemos esse chegando para nós como um acordo entre o governo, entre o relator e entre a base do governo, e reunimos mais de 1h30 para ler artigo por artigo, né, olhando atentamente. E quando, mais próximo da meia-noite, o relator, Aldo Rebelo, fez o seu pronunciamento, ele apresentou um documento, leu a hora, apresentou os dados, onde tem alterações que não eram aquelas que nós recebemos. E seria uma irresponsabilidade nós concordarmos em votar, além de que a base do governo também, naquela hora, dava sinais de que não votaria mais aquele projeto que o governo tinha trabalhado. Então era justo que jogasse para frente e votar no outro momento. Deputado Reis, anteriormente eu diria que aqui está um deputado da oposição. Mas hoje em dia eu nem sei mais o que é oposição, o que é a situação. Os partidos de oposição, na verdade, estão se desmilinguindo. O DEM está indo para as cucuias. Estão fundando partidos novos. O PP está no governo. Mas o senhor tem uma posição histórica pessoal de defesa da agricultura, defesa do homem do campo, do trabalhador rural, do pessoal que produz arroz e por aí afora. Qual é o impasse que o senhor enxerga e que o Código Florestal ainda não conseguiu afastar? Boa noite. Boa noite, Brito. Boa noite, Lessa, professor Braque, também, Von Gass e aos nossos telespectadores. Importante a gente trazer esse tema. Eu estou, desde 2001, quando houver essas alterações, na medida provisória 2166, que o presidente Fernando Henrique, é bom que a gente fale para o cidadão urbano, né? Aquele pessoal que imagina que o produtor tem que arcar com toda essa despesa. A questão da reserva legal não existe em país nenhum do mundo. O Brasil é o único país que tem a reserva legal, além das áreas de preservação permanente. Então, isso é bom que a gente esclareça. No Rio Grande do Sul, né, nós temos aí números de mais de 5 milhões de hectares hoje de áreas de APP, né, onde nós temos um levantamento da Universidade de Santa Maria. A contrariedade da gente foi da forma, Brito, de jogar esse compromisso por conta do produtor rural. Se o Estado brasileiro, a União, quiser fazer um programa de preservação ambiental, tanto de APP, tanto de reserva legal, faça com ônus da sociedade brasileira ou da sociedade internacional, não única e exclusivamente com ônus do produtor rural. Essa é a contrária desde o início que nós estamos fazendo. Apenas para que o cidadão porto-alegrense, gaúcho que está nos assistindo nesse momento, possa ter uma noção. Nós temos em torno de 28 milhões de hectares no Rio Grande do Sul, né? 1,5 mais ou menos, 1,6 são águas, essas lagoas que nós temos, rios, enfim. Mas dentro das propriedades rurais são 26,6 milhões de hectares, que são terras tituladas. Terras dos agricultores, cada um tem um pedaço de terra, em torno de 450 mil propriedades rurais. Em cima destas áreas, Brito, nós temos hoje em torno de 5 milhões de hectares que são APPs, né? Margem de rio, banhados, morros, enfim, que nós temos aqui. 5 milhões, né? Essas terras não são mais do produtor rural. Ele não é mais dono da sua propriedade, porque a maior parte é Mata Atlântica, por exemplo, né, que tem aqui, e as APPs. Né? Se for fazer quanto é que custa 5 milhões de hectares de terra? Vamos botar um valor de 5 mil, 10 mil hectares? Dá quase 50 bilhões isso aqui. Quer dizer, sai do patrimônio do produtor para fazer uma preservação ambiental. A reserva legal, a minha contrariedade na reserva legal, se eu pegar mais 20% do Rio Grande do Sul como reserva legal, é outros 5 milhões de hectares, são 10 milhões de hectares. Então, se eu tinha 26, eu já tirei 10, eu já estou com 16, certo? Se eu tiver que recompor, e tem que recompor ainda as matas ciliares, as margens dos rios, enfim, com uns 30 metros, com 50, ou com 500 metros que tem, quem sabe vai mais 1 milhão, 2 milhões de hectares. São 12 milhões de hectares que saem do patrimônio do produtor rural. Essa é a minha contrariedade, né, em cima do processo. Na verdade, para que fique ainda cada vez mais claro, eu tenho uma preocupação com esse tema de ser didático o máximo possível.
Quando o senhor fala sai do patrimônio, sai da possibilidade de uso, mas continua sendo domínio dele. Mas ele não pode usar. Sim, tudo bem, okay, mas ele continua sendo proprietário. É proprietário, mas não é. Não, eu sei. É que as pessoas entendem o seguinte, que se por acaso o Código Florestal vier assim ou assado, eu vou ter que pegar e entregar terras para o governo. Não é o caso. Eu só não vou poder usar. Tem um caso, o senhor lá em Arroio do Tigre. Pode usar, sim. Arroio do Tigre, por exemplo, ele tem em torno de 50 hectares de mato. Ele desmatou 0,6 hectares. 0,6, ele tem 50. Okay? Então, em cima desses 50 hectares dele, ele não pode fazer nada. Ele tem uma multa de quase 20 mil reais, certo? E o CPF dele faz 2 anos que está preso. Não tira um PRONAF, não vende fumo no nome dele, nada. Ele pode fazer isso porque ele tem um processo contra ele, Brito. Entendeu? Então, esse é o que dizer. É dele, mas não é dele. Certo? Então, nós estamos trabalhando dentro dessa lei e outro projeto, um pagamento por serviços ambientais. Já está sendo discutido lá no Congresso. Então, esse é o primeiro problema. O que adianta eu ter 50 hectares, não poder usar os 50 hectares, ok? Então, essa é uma situação que é importante o cidadão entender isso. Em que momento o senhor e a bancada que o senhor representa esteve em acordo com o relatório? Como é que foi a sua posição lá, quase à meia-noite, quando eu acompanhei daqui? O presidente Marco Maia ainda fez uma verificação de quórum, o quórum foi insuficiente. Na verdade, o que aconteceu foi isso, né? Se chegou a votar, mas não tinha mais quórum, então passa para terça-feira. Não houve a retirada do projeto. Tinha o quórum. Tinha uma proposta de retirada. Tinha o quórum. Havia quórum. Você usou a tática de plenário. Uma manobra regimental. Certo, okay? Sair do plenário e deixar sem quórum. Deixa eu dizer o seguinte, eu estou... 2001 trabalhamos esse tema, isso é importante. 2001 trabalhou esse tema. E o presidente Fernando Henrique não colocou essa matéria em votação. Nós tínhamos um relatório em 2001 para corrigir essas questões, ok? Por pressão internacional. Pressão internacional? Internacional. O presidente Lula fez um decreto em 2008, né? E esse decreto, então, cobrava a lei do Fernando Henrique, certo? Cobrava a lei, agora tem que exigir essa lei, a reserva legal, enfim, essas questões, agora vamos exigir a lei. Aí nós começamos a trabalhar em junho de 2008, agosto de 2008, quando retomamos lá no segundo semestre de 2008. Eu estou nesse tema, lá já estamos fechando 3 anos isso aí, né? Então, aí chegamos no relatório, agora vamos falar a parte de ontem. Também não foi votado no tempo do presidente Lula, essa questão. E agora, acordo do Marco Maia, nós temos que reconhecer isso, ele colocou a matéria em votação, certo? O tema, quer dizer, se apressou o texto, né, essa questão. Sim, foi um pedido que vocês fizeram para apoiar o Marco Maia para ser presidente. Foi um condicionamento que nós temos, doutor, o interesse do Brasil, não é do Rio Grande do Sul, do produtor, não, do Brasil, para botar essa matéria em votação, né? Porque nós tínhamos aprovado numa comissão especial em junho do ano passado, que ficamos mais de ano trabalhando nessa comissão, e o PT fez parte dela, o deputado Anselmo fez um excelente trabalho, eu era vice-presidente, eu abri mão da vice-presidente e entrou o Anselmo. O Homero era o relator e entrou o Aldo Ribeiro. Foi uma engenharia política que a gente fez para poder o processo andar. Entrou os partidos, vários partidos, e inclusive o PT e o PCdoB. E a gente conseguiu construir e andar com o relatório, né? Então, ontem à noite, né, esse processo estava pronto para votar. Depois de marchas e contramarchas, eu estou dedicado a esse tema há semanas em cima desse assunto, e fui para lá domingo à noite, já por impasse, para tentar resolver essa questão. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e o relatório chegou, como disse o Elvino, tipo 9 horas da noite, quer dizer, a última versão. Ao meio-dia nós acertamos esse detalhe, bom gasto, num almoço com o líder Vacareza, com o relator Aldo Rebelo, com o líder do PMDB, né, e o líder do PCdoB. E eu participava pelo PP, num almoço onde tinha um impasse no tipo do relatório que nós havíamos construído na terça-noite. E foi para lá e a Casa Civil disse que não era aquele relatório. Então, aceitamos o relatório da segunda-feira passada, né, esse relatório feito, e houveram alterações e chegou no final, no início da noite de ontem, e nos debruçamos. O Aldo, com a seu assessoria, nós também, o PT, logicamente, deve ter feito a mesma coisa, e se produziu um texto de comum acordo com a Casa Civil, ok? Naquele tempo, lá na sala do Vacareza, né, do líder Vacareza, nós, trabalhando esse tema, fechamos esse texto. E tem algumas coisinhas ali. Depois foi uma manobra que o PT usou, né, legitimamente, porque sentiu. O grande problema era o seguinte: no relatório, nós havíamos acordado, né, o acordo, primeiro com a base do governo, que votaria a matéria. 10h30, 11 horas, o Vacareza foi falar com a oposição, no gabinete do Marco Maia, ok? Aí o Democrata, o PPS e o PSDB. Volta, 11 e pouco, lá para a sala e diz o seguinte: ó, há um acordo com eles. Ok? E eles até estranhavam, que achavam que nós não íamos nos acertar, nós da base do governo, ok? Há um acordo, eles só querem uma coisa, eles querem votar um destaque. Aceitam que o Aldo leia o relatório, apresente o relatório, discuta o relatório, e aí eles vão votar sem painel.
era uma votação simples, simbólica, entendeu? Para aprovar o relatório Aldo Rebelo. O pessoal já concordava em aprovar. Mas querem um destaque. E um destaque que eles querem fazer, eles querem voto nominal. Bueno, e qual era o destaque principal que a gente vinha lutando há bastante tempo? Áreas consolidadas. O que são áreas consolidadas? Hoje, nós temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, o arroz. Como é que eu posso perceber que o arroz no Rio Grande do Sul, que se planta há 120 anos nas várzeas, eu não possa consolidar à beira do Rio Jacuí, ali em Restinga Seca, ali em Agudo, ali em Faxinal, ali em Cachoeira, por exemplo? Como é que eu não vou permitir que isso... Agora tu sai porque aqui no Rio Jacuí é 200 metros de distância da beira do rio. Como é que ficam aquelas propriedades? Então nós queremos consolidar isso. Nós temos a questão do fumo, por exemplo. O fumo deve ter 40, 50 mil famílias que plantam em áreas de morro. O destaque não chegou a ser... Não aflorou. Não, até porque... São duas observações que eu só quero fazer sobre... Quando o Heinz diz assim, foi uma manobra do PT... Mas ele falou que é manobra regimental. Não é isso, mas assim, não foi do PT. O PMDB ajudou na obstrução, todos os outros partidos. Não, é que, Heinz, isso é muito importante. Não, é que começou como? Mas, Heinz, não, deixa pelo governo. Então deixa eu terminar. Depois você fala. Deixa eu terminar. Eu tenho mais dois convidados ainda. Tudo bem, mas deixa eu só explicar. Eu só quero fazer o equilíbrio do tempo. Eu tenho que esclarecer o texto. Nós vivemos o problema ontem de noite, essa madrugada. Foi da noite. Eu quero só colocar a minha versão sobre Então essa questão foi a seguinte. Como é que ficou acertado ali? O Aldo fez a apresentação dele, começou a discussão, o PSOL entrou com um requerimento para retirada de pauta, ok? Entrou com requerimento. Daqui a pouco o PT apoiou o requerimento. Não, para um pouquinho. Aí todos nós votamos contra. Nós votamos contra o requerimento. Quer dizer, o líder do PT, que é o primeiro que apresentou não. Eu pelo PP não, PMDB não, todo mundo não. Nesse meio tempo, o pessoal está falando, sentiu-se um movimento que a maioria apoiaria a emenda que os democratas e o PSDB apresentariam. Qual era a emenda? Áreas consolidadas não por decreto, mas pela lei. Nós consolidaríamos, por exemplo, o arroz do Rio Grande do Sul, o fumo do Rio Grande do Sul, a cana. Imagina a cana de açúcar, se planta em Pernambuco, há 450 anos. E agora teria que ser um decreto. E se a presidente não quisesse, não sairia o decreto. Entendeu? Então nós queríamos consolidar. Esse foi o impasse. E quando o pessoal sentiu que essa emenda passaria, aí as coisas foram diferentes. Bom, entendeu? daqui a pouco nós vamos ver, daqui até a terça-feira, o que pode acontecer. Mas agora eu quero conhecer a posição dos dois setores representados. Eu preciso, me permite, mas é num minuto só, se permitires. Porque, primeiro assim, sobre a manobra. Não dá para falar assim, então é uma manobra regimental, legítima e que foi feita pelo governo, certo? Porque nós queríamos votar, o PT quis votar. Nós chamamos com o relatório... PT e governo não são a mesma coisa? Não, porque o Heinz é governo. Essa é uma declaração importante. O PMDB é governo. Eu vejo isso até, às vezes, muitas vezes. O Heinz é governo, certo? Então, o governo, o líder do Heinz, que é o Vacareza, que é o meu líder também do governo, é o nosso governo. O PMDB é todo ele. Então o PT voltou para o governo? Não. O PT, o nosso governo. Nós pedimos. Aí o que acontece? Os ruralistas, que naquele momento apareceu um documento, isso nós vamos entrar depois, um artigo que mostra que o texto que nós tínhamos lido não era esse, era outro. Esse é o tema. Muito bem. E aí que nós não podíamos votar. Ou vocês acham que seria razoável nós votar um texto que nós não tínhamos em mão ainda? Seria uma irresponsabilidade. Professor Paulo Braque, do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a sua visão sobre este impasse e, pelo que estamos vendo aqui, impasse que vai longe. Então, daqui até terça-feira os dois têm que se entender. E mais quantos? São mais 500, né? 13. Bom, boa noite, Brito. Boa noite, deputado Luiz Carlos Reis, o deputado Bongás e o Ivo Lessa. Bom, em relação a essa questão, a gente parte do princípio, eu, digamos assim, como representante também da universidade e também ambientalista, nós consideramos que essa proposta do Aldo Rebelo, mesmo a que foi apresentada ontem, nós precisaríamos até assimilar, mas mesmo assim é uma proposta muito ruim, né? Ela considera, na sua premissa, um ônus da conservação ambiental. O Brasil é o país campeão da biodiversidade, é um país que tem um papel fundamental a nível mundial em relação a isso, não é reserva legal EPP como coisas que só o Brasil possui, não. Nós temos um papel fundamental, né? Inclusive, fomos considerados o quarto maior emissor de gases de efeito de estufa, principalmente pela questão da emissão pela fumaça das queimadas da Amazônia, né? Fomos considerados, então, um país, por outro lado, sendo campeão da biodiversidade, ao mesmo tempo também um campeão do desmatamento, né? Somos também o campeão do uso de agrotóxicos no mundo, né?
Então, temos enormes contradições e eu acho que o papel do Brasil, inclusive ano que vem, com a Rio mais 20, nós vamos ter em 2012 a Rio mais 20, infelizmente não vemos aí uma discussão em cima de um evento super importante, porque em 92 tivemos a Rio 92, que traçou a Convenção da Diversidade Biológica, trouxe uma discussão sobre o Protocolo de Quioto, uma série de, não só acordos internacionais, mas o avanço na legislação brasileira, a Política Nacional de Biodiversidade, a partir de 2002, uma série de questões de avanço da legislação. E nós vemos agora uma proposta, claro, que ela foi apresentada o ano passado, mas ela não avançou. Inclusive, ontem, nós vimos também a discussão muito rasa, uma discussão sem base técnica, né? A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela pediu 2 anos para um debate muito maior. Por quê? Nós consideramos que muito das áreas que são até aparentemente disponíveis para a agricultura, segundo a SBPC, 75% das terras do Brasil, elas têm uma enorme fragilidade e limites ao uso do solo, porque elas podem estar e estão ou em beira de curso d'água, em costas, e que poderia o uso mais intensivo dessas áreas trazer enormes problemas, como aqueles que nós vimos no Rio de Janeiro, com as inundações, desmoronamento, encostas, uma morte de pelo menos mais de 1.000 pessoas naquela região do Rio de Janeiro, na Serra, na região serrana do Rio de Janeiro. Então, isso são questões que estão se tornando cada vez mais frequentes, inclusive com as mudanças climáticas, é incontestável a questão das mudanças climáticas. E a proteção da vegetação nativa, ela é fundamental para o equilíbrio ecológico e também ela tem a sua função, não só uma função de proteção e dos chamados serviços ambientais, mas até para o próprio agricultor. E nós temos que considerar a questão da função social da propriedade, né? Ela não está colocada, a função social da propriedade, nessa proposta que nós temos aí dessa reformulação do Código Florestal, né? Nós temos que considerar, então, as limitações e, ao mesmo tempo, também, que pode ser usada, a reserva legal ela pode ser, sim, utilizada dentro de planos de manejo, dentro de limites, né, de uso. Por exemplo, uma série de espécies florestais, frutíferas, o caso da erva mate, o pinhão, enfim, uma série de espécies podem ser utilizadas na reserva legal, tanto na floresta da região da Mata Atlântica, como também no bioma Pampa. O campo nativo ele é passível de uso dentro de limites, né, que estão, já se discute essa questão do uso do campo nativo do bioma Pampa. O IBAMA está discutindo isso com vários setores. Então não é a questão, não é verdade que não se pode utilizar a reserva legal. Ela pode ser utilizada sim. A APP ela tem maiores restrições, mas inclusive a questão, por exemplo, do uso como áreas disponíveis para frutíferas nativas, apicultura, se poderia fazer nas APPs. Esse limite ele tem que ser dado. Obviamente, consideramos que o governo precisa, sim, colocar políticas públicas para que essas áreas e o agricultor tenha segurança para poder utilizar essas, tanto reserva legal como APPs, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós debatemos o tema do Código Florestal neste confronto de ambientalistas, que o senhor está representando, e ruralistas. Se estivéssemos no Rio de Janeiro, nós estaríamos debatendo a floresta versus construção civil. Porque lá, a Floresta da Tijuca, a região serrana, já é tudo região urbana. Lá em Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, ninguém planta nada. Planta um tomateiro no fundo da casa para... Mas a mata ciliar, ela foi, como em grande parte do Brasil, ela se avançou muito com uma agricultura inadequada, né? Eu não estou contestando, eu só estou chamando a atenção que, de qualquer maneira, um mesmo diploma legal terá que regular essas situações absolutamente opostas. A nossa questão do bioma do Pampa, como ele representou, a plantação do arroz lá na região do Jacuí, ou lá na fronteira oeste, enquanto em outros lugares é um edifício que quer derrubar uma árvore. Mas, de qualquer maneira, é o mesmo diploma legal que tem que contemplar todas essas situações. No nosso caso, no modelo gaúcho, a palavra da Farsul.
Boa noite, Brito. Boa noite, deputado Bongás. Boa noite, amigo e deputado Carlos Reis, também, amigo Bongás, o Paulo Braque, ambientalista, professor e debatedor de várias, e participamos de vários fóruns juntos. Eu começo pela pergunta, né? Quem vai ceder? Eu me considero um produtor e todo produtor tem que se considerar ambientalista. Se ele não for ambientalista,